Olá, povão, tudo bem? O governo federal acabou de publicar uma portaria sobre alguns atos que estão sendo classificados lá como discriminatórios, né, com relação a alguns eventos no ambiente do trabalho. Por exemplo, você demitir por justa causa ou não contratar alguém porque é gestante, por exemplo, porque não gosta de uma certa cor da pele ou orientação sexual, mas na verdade isso aqui já estava estabelecido, não se trata disso. Essa portaria, mais de uma outra coisa que é porque o indivíduo não tomou a vacina contra a Covid, que é uma determinação do STF que a vacina seja obrigatória e não facultativa, né? E aí, essa portaria, ela visa, portanto, proteger o indivíduo que é anti-vacina de ser mandado embora ou de não ser admitido de uma empresa. E eu quero discutir isso aqui do ponto de vista científico. Se você é a favor do Bolsonaro, é contra o Bolsonaro, isso não me interessa. Eu não quero discutir que é o Bolsonaro e o governo Bolsonaro. Eu quero discutir especificamente a política que tem a ver com a Covid e quais são os problemas científicos, uma avaliação científica em torno desse aspecto específico, tá bom? Fica aí pra gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC de São Paulo, fiz o pós-doutoramento pela Universidade Federal de São Carlos, na Psicologia, e esse canal aqui é para discutir ciências, né, e aplicar o raciocínio científico a eventos, né, a coisas que acontecem na sociedade, e a gente tentar discutir isso aqui desse ponto de vista, né, não tem nenhuma vinculação, nenhum compromisso, e nem me posiciono de uma maneira peremptória em relação aos políticos em si, de modo geral, né, porque a minha defesa aqui é de práticas baseadas em evidências. Bom, então vamos lá. Quando você vai contratar alguém ou vai demitir alguém, você leva em consideração os critérios que são importantes para a sua empresa, para o seu negócio. Não estou falando de um negócio aqui privado. Então, por exemplo, eu vou contratar alguém que vai ser alguém que vai prestar um serviço adequado para o meu cliente. Então, aquilo que a minha empresa, que aquele indivíduo oferece para o meu cliente, diz respeito a mim, enquanto empresário, certo? Aquilo que diz respeito à vida privada do trabalhador não diz respeito a mim. Então eu vou fazer aqui uma comparação mais direta, mais específica com a questão da orientação sexual. O que o indivíduo gosta, se ele gosta de transar com homem, ou se ele gosta de transar com mulher, isso tem alguma relação com o trabalho que ele desempenha para mim? Com aquilo que eu estou contratando ele para fazer? Não. A não ser que eu contratasse para fazer alguma coisa de natureza sexual. Não é esse o caso aqui que nós estamos discutindo, claro, né? Então, se não é isso, obviamente não tem relação comigo. Tem alguma relação com o meu cliente? Não, porque o cliente também vai estar contratando serviços de outra natureza, não de natureza sexual, amorosa sexual. Então, é vedado que eu como empresário, me comporte para tolher a liberdade daquele indivíduo, porque a sua orientação sexual está na esfera da sua liberdade. Vamos dar um outro exemplo agora. Vamos imaginar que eu tenha um empregado que, por exemplo, ele vai lá na área de crianças, digamos que seja uma prestação de serviço, e tem uma área de crianças, que as crianças podem brincar. Esse indivíduo esteja fazendo lá alguma coisa, ele pega 2 fios de alta tensão e coloca ali, junto daquelas crianças. E deixa ali. E aí o comércio abre, as crianças vão ali, as crianças podem tocar no fio de alta tensão e daí morrerem, ou pode não tocarem, certo? Mas se elas tocarem, tem uma probabilidade muito alta de morrerem. Elas podem morrer se não tocarem no fio de alta tensão, por um outro motivo, por alguma queda, por alguma coisa ali, pode. Mas é claro que se eu tiver um fio de alta tensão pendurado ali, a probabilidade é muito maior, concorda? Então tudo no mundo é probabilístico. Todo acontecimento é probabilístico. Onde eu estou aqui? Eu estou num apartamento que não é no térreo, né? Eu estou no primeiro andar. Eu posso ser, nesse momento, sentado aqui, atropelado? Posso. Pode ser que aconteça a coisa mais estranha do mundo, que algum avião que está passando com um carro por aí, e aí acelera lá dentro, alguma coisa militar, e ele cai aqui. Pode ser. É altissimamente improvável? É, mas pode. Impossível não é zero probabilidade. Nada é zero probabilidade, né? Mas se eu estiver atravessando a Via Dutra, que é aqui perto, tem probabilidade de ser atropelado também? Sim. Ela é maior? Muito maior. Milhões de vezes maior. Beleza.
Tem um episódio até muito engraçado, que até teve um filme sobre o que usa isso como um mote, né? Que é o caso de umas vacas que estavam no avião, eles jogaram as vacas fora do avião e elas caíram e mataram uma pessoa que estava pescando no mar. Então você está lá no seu canoa no meio do mar, você pode morrer esmagado por uma vaca? Pode. Mas é provável? Não. Se você estiver no meio de um lugar, num lugar assim, né, tipo um vale assim, estiver cheio de vaca aqui pendurada, se você estiver ali no meio, é mais provável que uma delas caia e você morra ali, né? Então, é tudo uma questão probabilística, ok? Segurou essa informação? Então tá bom. Quando a gente teve a aprovação das vacinas, não dá pra gente dar opinião, assim, vendo coisa que alguém falou na internet. Tem que ir lá e ler os artigos, né? Eles são todos publicados. Essa é uma condição para todo o processo aí de aprovação das vacinas, né? Eles estão publicados. A vacina é também probabilística, como 100% dos remédios que existem no mundo e de qualquer outro composto que existe no mundo, certo? É probabilística. Então, se você tomar a vacina, você pode morrer? Pode. Você pode pegar Covid? Pode. Mas a probabilidade de você pegar é muito mais baixa. E o período de transmissão é muito menor. Portanto, a probabilidade de você transmitir é muito menor. E a probabilidade de você morrer é muito menor também. Se você tomar, dela ser mais grave. É muito menor. Certo? Guardou essa informação? Então, voltando aí, quando a gente fala desses meninos aí e do fio de alta tensão. Ele pode morrer se não tiver fio de alta tensão? Pode. E se tiver o fio? Também pode. Mas a probabilidade é muito mais alta. Pode ser que ele vá no lugar onde está lá os fios e também não toque nos fios e não morra? É possível também. Tudo é possível. Mas, em termos probabilísticos, o que o empregado fez ao deixar os 2 fios lá é aumentar enormemente a probabilidade dessas crianças morrerem. E se elas morressem? Isso tem alguma coisa a ver com o empregador? Tem tudo a ver com o empregador. Tudo a ver com o empregador. O empregador criou um ambiente de risco. Tem tudo a ver com ele. Ok? Guardou essa informação? Então tá bom. Vamos agora falar da Covid-19. Alguns empregadores, os que têm alguns miolos, né? Alguns que estão um pouco mais ligados, um pouco do que está acontecendo no mundo, né? Uma pandemia, acho que faz sentido, né? Começaram a exigir que os indivíduos fossem vacinados. Não é todo mundo, é quem não tem razão médica para não ser vacinado. Aí é outra coisa, tá? Não é disso que nós estamos falando, aí está totalmente garantido. Por exemplo, tem pessoas que não podem tomar a vacina. Não podem. Por quê? Não é o caso de empregados, mas existem, né? Crianças muito pequenas. No dia que eu estou gravando aqui para vocês, dia 1º de novembro, provavelmente vai sair autorização... 2 de novembro, desculpa. Vai sair autorização lá nos Estados Unidos para crianças de 5 a 11 anos. Esperamos que sim. Ou talvez já tenha saído, mas até onde eu estava acompanhando ali não tinha saído ainda. Mas crianças, portanto, de 0 a 4 anos não podem tomar. E no Brasil, até 11 anos também não. Certo? Por enquanto. Pessoas que têm alergia a alguns componentes também não pode tomar. Pessoa que tem alguma condição imunossuprimida ou imunodeprimida também não pode tomar. Por exemplo, quem tem algumas doenças autoimunes, não são todas, mas algumas doenças autoimunes não podem tomar. Algumas pessoas que estão com câncer, estão fazendo tratamento de radioterapia e de quimioterapia também não podem tomar. Pessoas que fizeram transplante de órgãos, né? E tem toda uma situação delicada em relação aos órgãos serem rejeitados pelo corpo, também não podem tomar. Esses indivíduos não podem tomar. E para esses indivíduos não há discussão de que eles não devem tomar. E ninguém pode fazer nada em relação a isso. O empregador não pode mandar embora, nem pode deixar de admitir, e nem nada. Beleza? Tem discussão sobre isso? Não, nenhuma. Ninguém está discutindo esses casos. E é justamente por conta desses casos que se faz necessário o comportamento responsável dos empregadores. Porque veja bem,
Se eu sou um dono de um restaurante e eu tenho um cliente que acabou de fazer uma radioterapia ou acabou de fazer uma quimioterapia, se eu permito que tenha um funcionário que seja anti-vacina, que não tenha tomado vacina, eu estou colocando 2 fios de alta tensão na cabeça daqueles indivíduos ali. Na cabeça dessa pessoa que fez a quimioterapia, a radioterapia. Pode ser que ela morra? Sim. Pode ser que ela não morra? Sim. Pode ser que ela morra mesmo se as pessoas estiverem vacinadas, porque essas pessoas ainda podem contaminar? Pode, mas é muito improvável. Pode ser, mas é muito improvável. Isso aqui não tem como a gente fazer. Não tem uma outra solução que elimine completamente isso. Não tem. Agora, nós temos uma opção que diminui gravemente, drasticamente, a probabilidade de contágio. Nós não vamos utilizar porque alguém não quer. Porque alguém é fã de um político, o político dele falou que não quer. Isso é muito grave, gente. É muito grave. Então, qualquer empresário responsável deveria imediatamente demitir todo mundo que não tomou a vacina porque não quis. Aliás, não precisa nem ser muito responsável. Se for um pouco inteligente, ele já faz isso. Um pouco inteligente, ele já faz isso. Demitir todo mundo. Só que esse indivíduo que se recusa a tomar, ele está colocando ali, ele está colocando a sua vida em risco, e aí é o problema dele, liberdade dele, tudo certo. Mas ele está colocando também em risco o negócio, e ele está colocando em risco as outras pessoas. Então a vacina, ela não é uma coisa individual, ela é uma coisa coletiva. Ela precisa ser coletiva. Nós precisamos criar uma barreira para proteger as pessoas que são imunodeprimidas, imunossuprimidas, crianças, pessoas alérgicas, pessoas que não podem tomar a vacina. Isso é muito importante. A gente precisa evitar que o vírus se dissemine. Por quê? Porque uma dessas pessoas aí, que é antivacina, uma delas só, pode gerar uma variante que escape a vacinação e todo mundo está em risco de novo. Bota a pandemia já no grau 1 de novo. Entendeu? E o que eu acho que é importante destacar é dizer o seguinte, olha, gente, todo mundo que tá se posicionando assim, ou quase todo mundo, né, é por fanatismo político. Porque o que aconteceu foi o seguinte, quando surgiu toda essa situação da pandemia, o Trump decidiu ser a voz da pseudociência, a voz contra a ciência no mundo. Ele decidiu por quê? Porque sim. Porque alguém deve ter falado para ele, sei lá por quê. Né? Ele embarcou nessa. E aí o Brasil embarcou por fidelidade ao Trump. Por exemplo, o caso mais óbvio, né? O caso da cloroquina. Que o Ruiz, que é um francês, ele publicou um estudo que eu, Lucelmo, não daria a graduação para alguém se fizesse um lixo daquele. Graduação, eu não aprovaria. Eu votaria para reprovar um TCC daquele. Aí o Trump falou assim, eu acho que isso aí é o máximo, que isso aí cura mesmo. Logo em seguida. Aí o Brasil disse, não, então cura mesmo, então vamos comprar tudo isso aí, comprou não sei quanto, para ser fiel ao Trump. Só que aí, à medida que a base do Bolsonaro começou a repetir isso, não dava para voltar atrás. Então, não é uma questão de compromisso ou não compromisso com a ciência, de convicção, não é com nada disso. É só uma questão de poder, assim, ó. Tem que continuar com esse discurso que eu comecei agora tem que comprar esse discurso. E por que eu estou dizendo isso? Porque basta a gente olhar a política, por exemplo, de alfabetização do governo federal, que é 100% baseada em ciência. Vai lá, vê o trabalho do Nadalim. Está fazendo um trabalho impecável, impecável. Está dizendo aqui, ó, a alfabetização tem que ser baseada em evidências. Tem lá a portaria, eles estão fazendo uma política muito séria. Então, não é que o governo é contra ou ele é a favor da ciência. Depende do lugar em que nós estamos falando, porque depende dos contextos políticos. E, aliás, é interessante que tem um monte de gente dessas que fica falando, é isso mesmo, contra o Bolsonaro, nossa, contra a ciência. E a mesma pessoa critica a política de alfabetização, a política nacional de educação especial, que foi publicada, porque são baseadas em ciência. Ele fala, não pode ser baseado em ciência na educação.
A mesma pessoa, ou seja, a pessoa também não está fazendo um discurso porque ela tem uma convicção de prática baseada em evidência. Ela está fazendo um discurso porque ela quer defender o político que ela gosta. É só isso. É só isso. Tem um monte de gente, pode ver. Tem um monte de... Vai acompanhando aí, vai lá acompanhando o pessoal que vai falar mal dessa portaria. Vai acompanhar todo mundo. Vai ter um monte de gente que fica lá falando mal, e aí você acompanha um pouco mais ali no tempo, daqui a pouco tá publicando sobre psicanálise, sobre homeopatia, sobre um monte... Tudo pseudociência. Tudo cloroquina. Tudo a mesma coisa. Então, eu tenho uma postura muito clara a favor das evidências. Se o Bolsonaro for a favor da evidência, eu estou a favor. Se ele for contra, eu estou contra. Se o Lula for a favor, eu estou a favor. Se ele for contra, eu estou contra. Eu não estou nem aí com nenhum deles. Isso é uma coerência. Eu sou a favor de que a política pública siga evidências científicas e não que um político levanta e ele quer fazer. Então, neste caso específico, por isso que eu disse que a minha discussão não era global, no sentido que tem coisas, como a política de alfabetização, que são baseadas em ciência. Tem coisas que não são. Como, por exemplo, o diálogo com a pandemia. Claro que é uma coisa que é central, é que nós estamos discutindo agora. Né? Então, é muito grave isso. É muito grave que alguém diga assim, gente, é o seguinte, vamos fazer uma portaria para permitir que as pessoas matem outras. Porque isso, gente... Não tenha dúvida, isso aí se chama morte, é matar outras pessoas. Se eu não tomo vacina e eu me exponho, e eu me coloco no contato com pessoas que podem ser pessoas com essas condições que não podem tomar vacina, o nome disso é matar pessoas em vulnerabilidade. Não existe outro nome. Eu posso dirigir, e quando eu dirigir, eu posso atropelar as pessoas. Posso. Só que se eu estiver bêbado, a probabilidade é muito maior. Então, você, com uma probabilidade muito mais reduzida, você andando numa velocidade adequada e sóbrio, você pode, se você tiver carteira de motorista, né? Bêbado, você não pode, porque você aumenta muito a probabilidade, você expõe o indivíduo a um risco. E quando você enche a cara, sai e mata as pessoas atropeladas, você assumiu o risco altíssimo de matar. Você matou as pessoas. Você atropelou as pessoas morreram, você matou as pessoas, você admitiu esse risco. E é por isso que a condenação é tão grave, é tão séria. E nesse caso não pode ser diferente. Não pode ser diferente de jeito nenhum. É um absurdo. E é muito interessante que aconteça sempre essa discussão, volta aquele argumento liberal. Não, porque a liberdade das pessoas... O governo está proibindo as empresas de se comportarem segundo seus interesses privados. E está falando em liberdade. O Estado está dizendo quem que as empresas podem ou não podem contratar ou demitir. E está falando de liberdade. De liberdade? Liberdade para matar não existe. Se vocês pegarem aí qualquer um dos autores do que a gente chama do Estado brasileiro, né? Do Estado, na formulação do Estado, né? Você vai ver que toda a existência do Estado, ela é limitação da liberdade. Por exemplo, a minha liberdade de matar não existe. A minha liberdade de tomar alguma coisa que está com outro não existe. Então, é sempre uma redução de liberdade para que o outro também possa viver, para que o outro também possa ter dignidade. Então, é um equilíbrio. A minha liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. Nesse caso, nós estamos falando de matar. Matar. Não tem outra palavra. Matar. É muito grave isso, gente. Muito grave. Muito grave mesmo. Eu fiz uma série de discussões aqui sobre a pandemia, mas essa de todas eu achei a mais grave, porque não é simplesmente uma omissão, é uma sanha ativa de garantir esse direito das pessoas matarem outras. Eu acho isso de uma didática impressionante. Como é que ela demonstra como o poder ele é forte. Vai matar não sei quantas pessoas, não importa. Tem poder, me dá poder, isso não é relevante. Não tem nada a ver com convicção, não tem nada a ver com... Nem com fanatismo, tem a ver com fanatismo tem a ver com as pessoas que ficam defendendo isso. Mas tem a ver com o valor do poder para as pessoas. Acho que isso é um caso na história da humanidade, de verdade, o que tem acontecido no Brasil, infelizmente.